Nessa aula vamos iniciar o estudo das superfícies parametrizadas no R3, tá? Bom, antes de tudo eu vou fazer uma motivação. Recordar aqui a teoria das curvas parametrizadas, né? Ou seja, como é que a gente faz isso? Quando você tem uma curva no plano, por exemplo, certo? Então, é só um subconjunto do plano, é uma linha, né? Um desenho de uma curva sobre o plano, tá? Bom, uma parametrização é uma aplicação definida aqui no intervalo da reta sobre o plano, cuja imagem é essa curva, tá certo? Então, isso tem uma diferença muito grande, ou seja, uma curva como sendo apenas um subconjunto do plano e agora uma curva que tem uma parametrização. Por quê? Porque a parametrização, ela dá para a gente um sentido que você percorre a curva, dá parâmetros, né? O nome vem parametrização porque agora você tem um parâmetro, dado um ponto, no intervalo, ou seja, um parâmetro, isso aqui corresponde agora a um ponto da curva. Então, a sua curva agora ela começa a ter parâmetros. O que antes era só um conjunto, subconjunto do plano, agora é um conjunto onde você pode ter uma variável, tá? O parâmetro. Mas, como eu estava falando, você tem, por exemplo, isso aqui define o sentido que você percorre a curva e a velocidade também, né? Ou seja, você pode ter, por exemplo, para exemplificar isso, eu trouxe aqui a esfera, o círculo, melhor dizendo. O círculo, digamos, centrado na origem de raio 1. Então, como conjunto, é só o círculo, né, do plano. Mas a gente pode ter muitas parametrizações, né? Por exemplo, essa mais simples, a parametrização no intervalo 0, 2π, que é cosseno t, seno t. Muito bem, sai daqui desse ponto e percorre o círculo no sentido anti-horário, uma vez, e tem velocidade 1, constante igual a 1. Tá? Mas a gente pode parametrizar também, eu chamei aqui de gama 2, né, no intervalo 0, 1, tá? Se você considerar a função cosseno de 2πt, seno de 2πt. Tá? Então, percorre a mesma curva, é uma parametrização da mesma curva do círculo, só que de uma forma diferente. No caso aqui, a velocidade é maior. Tá? Ou você pode fazer mais geralmente, também que você quiser, né? Coloquei aqui, por exemplo, 2π sobre 3, aí você vai parametrizado por cosseno de 3t, seno de 3t, enfim, você pode fazer isso de uma forma geral. Ou você pode, por exemplo, parametrizar no sentido horário, sentido contrário, usual, dessa forma daqui, tá certo? Ou seja, quando t varia entre 0 e 2π, né, 2π menos t varia de 2π para 0. Então, você vai percorrer a curva no sentido horário, sentido contrário. Outra parametrização ainda, eu trouxe essa daqui, por exemplo. Você pode parametrizar, peguei aqui dois intervalos, não importa muito. Então, entre menos 1 e 1, isso aqui é a parametrização, essa parte de cima aqui é um gráfico. É o gráfico dessa função aqui. E aí, quando você chega no intervalo, por exemplo, 2, 4, eu coloco de novo no intervalo menos 1, usando a função p menos 3, por exemplo. E depois eu parametrizo para baixo aqui. Né? Fiz certo? Fiz. Certo. Okay? Outra parametrização. Então, ou seja, o conjunto, ele tem pode ter muitas parametrizações, tá certo? Cada parametrização é uma maneira de você definir esse conjunto no plano, tá? Por meio de uma função. Pronto, a gente quer estender essa ideia agora para superfícies. Então, a ideia é que agora você vai usar funções que estão definidas sobre domínios do plano para levar no R3, que vai gerar uma superfície. Tá? Então, a gente quer, por exemplo, fazer coisas desse tipo aqui, ó. Gerar essas superfícies como essas aqui. Vamos ver isso hoje, certo? Então, a definição é a seguinte: você vai considerar agora um domínio do plano D, tá? E uma função, vamos chamar de R, que vai desse domínio no R3. Tá? Então, essa função depende de duas variáveis, vamos chamar de U e V do plano, e a imagem, né, vai ser um ponto do R3, x, y, z, dependendo também dessas variáveis U e V. Isso aqui é o que a gente vai chamar de parametrização. E a imagem dessa função vai ser chamada de superfície parametrizada. Tá? De maneira bem simples aqui. Exemplo. A superfície mais simples que a gente tem é um plano. Né? Então, se você tem um plano R3, digamos que a equação dele seja ax mais by mais cz igual a d, tá? Para que seja um plano, alguma das
desses coeficientes aqui tem que ser não nulo, concorda? Bom, sem perda de generalidade, vamos supor que seja C, diferente de zero. Então, o que é que você faz? Você isola, se C é diferente de zero, você isola a variável Z, e observe que isso aqui agora é um gráfico, tá certo? Então, você pode parametrizar, por exemplo, esse plano dessa forma, né? Se o C for diferente de zero, você parametriza assim. Pega o V, vai levar em UV, e o que seria o Z, né? Seria D menos C, D sobre C menos A sobre C vezes U menos B sobre C vezes V. Tá? Quando U e V variam no plano inteiro, essa imagem vai desenhar esse plano daqui. Tá certo? É claro que você pode fazer isso com as outras variáveis. Tá certo? Por exemplo, se o A for diferente de zero, você isolaria o X. Então, aqui você colocaria o U, por exemplo. Aqui você colocaria o V e no lugar do X você colocaria o valor que dá aqui, né? Análogo ao que fez aqui com o que fizemos com Z. Tá? Muito bem. Bom, esse desenho aqui é o desenho que tem que mostrar aqui na definição. Ou seja, isso aqui é o que a gente tem quando você tem uma parametrização. Né? Você tem uma função R definida aqui no domínio do plano, tomando valores no R3. A imagem, tá? Vai ser a superfície parametrizada. Ok? Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos. O cilindro. Como é que a gente pode parametrizar o cilindro? O cilindro é uma superfície no R3. Estou tomando aqui o cilindro mais simples. Cilindro circular reto, em torno do eixo Z, de raio 1. Tá? Bom, a maneira simples de parametrizar o cilindro é essa daqui. Ó. Se o cilindro, a superfície tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, você pode tomar isso aqui. R de UV, cosseno de U, seno de U, V. Tá? O que é que essa parametrização faz? Bom, primeiro está definindo todo o plano. Tá, ok? Essa parametrização, ela está levando o V na coordenada Z, digamos, na mesma altura. Tá certo? E essas faixas do plano, de tamanho 2π, você está pegando isso aqui levando num círculo. É como se você estivesse pegando essa faixa e enrolando o cilindro, tá? Então, quando você define no plano inteiro, né, ou seja, eu fiz aqui esse segmento aqui, horizontal, para ser horizontal, tá? Digamos que é um segmento horizontal. Esse segmento é levado aqui nesse círculo. Ou, se você quiser, essa reta inteira daqui, horizontal, é levada aqui nesse círculo, tá certo? E cada faixa de tamanho 2π dá uma volta no plano. Então é como se você pegasse, uma volta no cilindro. Como se você pegasse o plano inteiro e enrolasse ele aqui no cilindro. Tá? Na verdade, ou seja, a mesma coisa que a gente tinha visto nesse exemplo daqui, né? É o que a gente faz aqui. Você pega aqui o intervalo 0, 2π e leva no círculo. Tá? Aquele cilindro é a mesma coisa, só que tem uma variável a mais que está livre, né? Então, a primeira variável leva no círculo e a segunda variável está livre, que forma o cilindro. Bem. Bom, quando a gente tem uma parametrização de uma superfície, ou seja, quando a superfície ela está parametrizada, então ela ganha curvas especiais, são chamadas curvas coordenadas, que no livro-texto ele chama de curvas de grade. Né? Como é que são isso? No seu domínio do R2, dado um ponto aqui, digamos o 0V0, você pode considerar essas curvas aqui, que seria a curva o zero constante, seria essa curva aqui vertical, e a curva V0 constante, que é essa curva horizontal. As curvas coordenadas, ou curvas de grade, são as imagens dessa curva pela sua parametrização. Então, por exemplo, se você deixa o zero constante, R vai pegar esse domínio aqui todinho e vai levar na sua superfície. Quando você fixa o ponto, o zero, isso aqui determina essa reta vertical, tá? Então, a imagem vai determinar uma curva no espaço, sobre a superfície, certo? Essa curva coordenada. Tá? Então, você pode... As curvas são especiais, elas vão surgir depois, tá? Vamos precisar dela na próxima aula, por exemplo. Muito bem. Então, esse exemplo daqui, eu não coloquei imagem, vocês podem ver no livro, essa superfície parametrizada daqui. Essa superfície... Bom, primeiro vamos determinar quem são as curvas coordenadas dessa superfície. Então, se você fizer, por exemplo, V como sendo uma constante, então eu estou chamando isso aqui agora, se V é constante, né, 2
seno de V é uma constante. Vou chamar isso aqui de A. Então, a curva que você obtém é aqui, ó, é A cosseno U, A seno U, e aqui U mais uma outra constante, B, tá certo? Se você olha direitinho para essa curva, isso aqui é um tipo de hélice no espaço, tá certo? E se você faz o U constante, né, chama, isso aqui vai ser uma constante, isso aqui vai ser outra, isso aqui é outra constante, você vai escrever, vai ser uma curva desse tipo daqui, você analisar direitinho, tá? Isso aqui são elipses no espaço, tá? Bom, vocês podem ver no livro, mas essa curva, essa superfície daqui, na verdade, ela é um tubo sobre essa hélice, tá certo? Você imagina um tubo daqui, dando uma volta na hélice. Então, é um tubo sobre a hélice. Bom, eu ter colocado a imagem do livro, mas dá para entender. É uma maneira de se construir superfícies, é essa. Você pega uma curva no espaço e considerar um tubo sobre essa curva, tá? Dá para parametrizar a superfície dessa forma também. Bom, é o que o livro fez aqui com a hélice, por exemplo. Ok. Bom, exemplo aqui. Como é que a gente encontra uma equação paramétrica para a esfera? Digamos a esfera centrada na origem de raio A. Essa esfera ela satisfaz essa equação daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual ao quadrado. Bom, a gente pode recordar aqui o que nós vimos em coordenadas esféricas. Embora, aqui no final desta aula, eu vou mostrar outra forma de parametrizar a esfera e todas as superfícies de rotação. Tá? Bom, mas isso aqui está relacionado. Quando a gente tem coordenadas esféricas, essa superfície, a esfera, a equação dela de coordenadas esféricas é dada por ρ igual a A. Tá? Se a esfera de raio A, a equação é ρ igual a A. Quando você retorna as coordenadas cartesianas, o que você obtém? O x, aqui seria ρ seno θ cosseno θ. O y, ρ seno θ seno θ, seno φ cosseno θ. E o z, ρ cosseno θ. Como a equação da esfera é ρ constante igual a A, então você vai obter essas equações aqui que parametrizam a esfera, tá? De forma que a parametrização, se você considerar as variáveis φ e θ, seria, né, para a esfera de raio A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ, A cosseno θ. Tá? Bom, observação, né? A gente pode, a letra, né, o nome da letra que a gente está usando não é importante. Tá? Você pode usar também U e V, qualquer R, S, T, T e S, não importa, tá? Muito bem, como eu disse, a gente vai voltar aqui a essa parametrização no final da aula. Uma classe importante aqui de superfície são os gráficos. Tá? Então, se você tem um domínio no R2, tá? Tem uma função f indefinida nesse domínio, o gráfico dela mora no R3. E o gráfico é uma superfície. Como é que a gente parametriza, então, essa superfície? Ora, essa superfície, os pontos vão ser da forma, né? De que forma? Você vai pegar um ponto aqui do plano, que seria o ponto x, y ou v, e colocar a terceira coordenada como sendo o valor da função. De forma que a parametrização é muito simples. Parametrização de um gráfico de uma função é simplesmente u e v nas primeiras coordenadas e f de uv, a função, na última coordenada. Né? Exemplo, o paraboloide de rotação, certo? É o gráfico dessa função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, a parametrização, a função que gera o paraboloide como parametrização, tá? Né, baseado nisso aqui, é simplesmente colocar uv, u ao quadrado mais v ao quadrado. Quando u e v variam no plano, isso aqui gera esse paraboloide, a imagem do plano por essa aplicação. Tá? Ou a cela do cavalo também, a equação é x ao quadrado menos y ao quadrado, né, a mesma coisa, seria aqui uv, u ao quadrado menos y ao quadrado. O cone, né, cuja equação é f ou z, se você quiser, igual a raiz de x2 mais y2, certo? Então, isso aqui será uma parametrização do cone, embora a gente pode parametrizar o cone também dessa forma,
como uma superfície de rotação. Como eu falei, a gente vai agora olhar de uma forma mais geral as superfícies de rotação. Percebe que o cone, o paraboloide também são superfícies de rotação. Essa é uma classe, outra classe especial de superfícies. Tá? Então, a gente vai dedicar aqui um pouquinho só a elas. Então, a ideia aqui é a seguinte: você tem uma curva no plano, vamos supor que essa curva inicialmente é um gráfico. O gráfico da função f. Tá? Então, a rotação dessa curva forma uma superfície que é uma superfície de revolução. Certo? Se eu rodar essa curva em torno aqui do eixo V, você vai obter uma superfície de revolução. Como é que a gente está aqui o desenho? Né? Então, como é que a gente parametriza? Ora, se isso aqui é o gráfico da função f, esse ponto daqui, ele é o ponto UF de U. É isso? Então, eu quero parametrizar agora essa superfície, que é a revolução do gráfico da função f. Então, eu quero, na verdade, eu quero encontrar quem são as coordenadas de um ponto genérico nessa superfície. Como é que a gente faz isso? Bom, você observa o seguinte, né? Quando o seu parâmetro U varia no intervalo AB, certo? Bom, num ponto genérico, você pega esse ponto aqui. Se você projetar aqui no plano, você pode fazer uma rotação e colocar esse ponto aqui no eixo X, digamos, né? Tá aqui, esse é o U, tá bom? Então, esse ponto genérico, ele foi obtido pela rotação, digamos, de um ângulo θ desse ponto U. De forma que as coordenadas no plano z igual a zero desse ponto vão ser, ora, se U é o comprimento, essa distância, tá certo? Quando você roda, o U vira essa hipotenusa daqui. É o comprimento dessa hipotenusa. De forma que agora as coordenadas x e y são, né, o cosseno θ e o seno θ, onde θ é esse ângulo. Então, achei essas coordenadas. E qual é a altura? Ora, a altura tem que ser a mesma. Né? A altura aqui tem que ser a altura daqui. No caso, a altura aqui é o f de u. Tá certo? De forma que as coordenadas desse ponto aqui são u cosseno θ, u seno θ e f de u. Então, é assim que a gente parametriza, né, a superfície obtida pela rotação do gráfico da função f. Tá? Exemplo, que eu tinha visto anteriormente, o cone. Né? No cone, por exemplo, você pode ter a função aqui, né, essa reta v igual a u. Pode ser qualquer inclinação. Mas se você joga aqui, ou seja, o gráfico é a função identidade. V igual a f de u, onde f é a função de identidade, f de u igual a u. Então, se você joga aqui na nossa parametrização, você obtém isso daqui. Então, isso aqui parametriza a rotação de um cone. Tá? A rotação dessa reta, a rotação dessa reta forma o cone. Tá? É exatamente a parametrização que nós tínhamos antes, só que eu tenho escrito com T em vez de U. Tá? Muito bem. Outro exemplo é o paraboloide, que nós já tínhamos parametrizado como um gráfico. Tá? Ele também é uma superfície de rotação. Agora, a rotação da parábola, certo? V igual ao quadrado, por exemplo. Falo, por exemplo, que você pode pegar V igual a 5U ao quadrado, etc. Tá? E aí a rotação, se você usar a parametrização da superfície de rotação, a parametrização vai ser essa daqui. Bom, a gente pode fazer um pouco mais geral, tá? Que a sua curva ela não precisa ser um gráfico. Pode ser uma curva geral, sem ser gráfico. Digamos que ela está parametrizada com duas funções. X de t, z de t. Intervalo AB. Bom, aqui a gente tem que pedir que o x seja maior que zero. Por quê? Para evitar que a curva passe para o outro lado, para você não rodar e não ter problemas. A gente, na verdade, pode surgir singularidades, tá? Então, fazer essa condição daqui, para ela estar só no semi-espaço, no semiplano. Então, você pode pegar uma curva aqui, se você rodar em torno do eixo Z, né? Você vai obter aqui a rotação na superfície de revolução também. Da mesma forma, né? Ou seja, você tem, em vez de ter aqui no gráfico, você tem aqui uma função U e aqui f de U. Mas se você tem x de t e z de t, então a parametrização da superfície de revolução vai ser r de t θ, com x de t cosseno θ, x de t seno θ, z de t. A mesma coisa, certo? Ou seja, se a sua superfície, repito, for novamente o gráfico de uma função,
era o caso em que essa função aqui era, digamos, a própria x, e aqui é uma função de x. Então, esse aqui é o caso mais geral. Esse caso é muito legal, porque a gente recupera os exemplos anteriores. Por exemplo, a esfera. A esfera, né, você pode parametrizar a esfera como cosseno t, seno t, quando t varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Agora, se você coloca aqui na parametrização, observe que isso aqui não é um gráfico, tá? Então, você vai obter, né, cosseno t, cosseno θ, cosseno t, seno θ e seno t. Então, essa aqui é a parametrização que nós vimos anteriormente para a esfera. O toro é uma superfície muito legal também, obtida quando você pega um círculo no plano, né, longe do eixo X, e faz a rotação desse plano. Então, quando você faz a rotação, você obtém uma superfície parecida com essa daqui. O desenho não ficou muito bom, mas foi o desenho que eu coloquei no início da aula, tá? A câmara de ar de um pneu, né? Essa superfície daqui, tá? Então, essa primeira superfície aqui, ela é obtida, repito, quando você faz um círculo no semiplano e roda em torno do eixo Z. Tá? Como é que a gente parametriza essa superfície? Bom, você parametriza primeiro o círculo, digamos, o círculo aqui centrado no ponto 3,0 de raio 1. Ele tem que ficar longe aqui do eixo, tá? Então, você parametriza esse círculo, tá aqui, tá? Esse é o círculo de equação x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Uma parametrização possível seria essa daqui. 3 mais cosseno t, seno de t. Tá? Bom, uma vez que você parametrizou sua curva, a rotação dessa curva vai ser dada dessa forma daqui. Tá? Então, isso aqui parametriza essas superfícies que são chamadas de toros. Tá? E, por fim, outro desenho lá no início da aula são os catenoides. Essa curva daqui é a catenária, né? Desenho dessa forma daqui, ó, é o gráfico da função cosseno hiperbólico. Quando você gira essa curva, você obtém essa superfície daqui, que é chamada de catenoide, como essa curva daqui, tá? Observe que a parametrização do que está aqui é cosseno hiperbólico de t. É como se fosse um gráfico sobre o eixo y. Né? O x, que é a função do y. Tá aqui, x igual ao cosseno de y. Então, a rotação, tá? Essa superfície bonita daqui, que é chamada de catenoide, é uma superfície muito importante, porque é uma superfície mínima. Muito bem. Vamos finalizar a aula por aqui.